Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos prosseguir com nossas videoaulas, agora iniciando o nosso livro número 2 com o capítulo 6, na página 4. Então pega o livro de vocês e vamos falar de Estados Unidos, nasce uma potência mundial. Localiza os Estados Unidos no mundo. Ele fica na América do Norte e está predominantemente acima do Trópico de Câncer. Abaixo do Trópico de Câncer, vamos ter apenas o estado do Havaí, como vocês podem ver aí no mapinha da página 5. Seu território é de 9.371.174 km² e é o quarto país com maior território do mundo. Dividido em 50 estados, tem uma população de 325 milhões de habitantes. É, hoje em dia, a maior potência econômica mundial. Como vocês podem ver aí no gráfico, também da página 5, tem um PIB de mais de 18 trilhões de dólares. E isso representa 1/4 de toda a riqueza mundial. E essa condição ela foi alcançada devido a diversos fatores históricos, principalmente por sua influência internacional que se deu a partir do século XIX. Os aspectos físicos dos Estados Unidos, como vocês podem ver aí a partir da página 6, contribuíram bastante para o seu desenvolvimento. E entre esses aspectos podemos citar o clima favorável à agricultura, a riqueza de sua vegetação, os rios navegáveis e também a presença de minérios importantes em seu território, como o carvão, que é de grande importância para o desenvolvimento industrial. Vamos falar de clima e vegetação. Nos Estados Unidos, há uma grande diversidade de climas e também de formações vegetais, até por ser um território muito extenso, mas predomina na região um clima temperado. Também vai ocorrer nessa região outros climas, como o polar, devido ao ártico, e o tropical, entre outros. Isso vai ocorrer principalmente devido ao seu relevo, à maritimidade e à continentalidade. No clima temperado, por exemplo, a gente vai ter duas variáveis, que é o temperado oceânico e o temperado continental. Nessa primeira, há a influência dos mares e dos oceanos, que vai amenizar as temperaturas tanto no período de inverno quanto no período de verão. Então as temperaturas não serão muito quentes no verão e nem serão muito frias no inverno. Nessa segunda variável, que vai ocorrer no interior do continente, ou seja, distante dos oceanos e dos mares, a gente vai ter uma grande amplitude térmica. E para ficar claro, amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura em um determinado momento. Nessa região temperada, a gente vai ter a presença predominante de floresta caducifólia. Esse tipo de floresta é característico por espécies de árvores que perdem suas folhas próximo ao inverno e têm novas folhas nascidas com a chegada da primavera, como vocês podem ver na imagem que está aí. Esse tipo de floresta foi muito desmatado durante o processo de avanço urbano, principalmente na parte nordeste dos Estados Unidos. Outro tipo de vegetação também que a gente vai encontrar nesse clima temperado é a de pradaria, que é um tipo de pastagem natural, composto por árvores rasteiras, formada por espécies de herbáceas, como vocês podem ver também aí na imagem. Já outro clima presente nos Estados Unidos é o chamado de clima subtropical, que tem como característica uma grande amplitude térmica durante o ano, e tem como vegetação predominante as florestas subtropicais, que são compostas por florestas mistas e também por florestas tropicais. Outros dois climas que ocorrerão nos Estados Unidos é o desértico e o semiárido. E muitas vezes eles são confundidos, mas são climas diferentes. O primeiro, por exemplo, apresenta níveis pluviométricos anuais de até 250 milímetros. Já o segundo vai apresentar esses índices de até 600 milímetros. A gente muitas vezes caracteriza um deserto por ser quente, mas não é a temperatura dessa região que vai definir se é um deserto ou não, mas sim os níveis pluviométricos. Temos como exemplo o deserto das Grandes Bacias, com temperaturas que podem chegar até -7 graus. E nessas regiões áridas e semiáridas, teremos uma predominância de espécies xerófilas, que são plantas que se adaptam aos ambientes secos. Outros dois climas também presentes nos Estados Unidos são o clima polar e o clima frio, que estão presentes principalmente na região do Alasca. No clima polar, por exemplo, a gente vai ter situações mais rigorosas e também uma região mais seca.
porque passará poucos meses do ano com temperaturas positivas. O solo vai estar frequentemente coberto por gelo, por isso a única espécie que pode se encontrar nessas regiões são as tundras. Já na região de frio, que fica mais ao sul do Alasca, a gente vai encontrar mais meses de temperaturas positivas, o que vai possibilitar a formação de florestas coníferas. E esse clima também a gente vai encontrar em algumas regiões do oeste dos Estados Unidos. Por fim, vamos falar de relevo e hidrografia, aí na página 12. Bem, o relevo, como a gente já está cansado de saber, é um fator que influencia muito na ocupação de determinado lugar. Por exemplo, no período das colonizações, os vales dos rios eram a porta de entrada para a chegada dos colonizadores. O relevo dos Estados Unidos é dividido em 4 grandes faixas, como vocês também podem ver nesse mapa gráfico da página 12. Teremos ao oeste dobramentos modernos que originam vulcões, originaram também a Cordilheira das Montanhas Rochosas e também a falha geológica de San Andreas. Na parte central teremos a Grande Planície Americana. No leste teremos os planaltos dos Montes Apalaches e na costa atlântica a gente vai ter as planícies costeiras que originarão, por exemplo, os pântanos da Flórida. Já a hidrografia dos Estados Unidos foi de grande importância para o desenvolvimento do setor econômico, pois além de servir como irrigação e fertilização do solo, também serviu como via de transportes através das hidrovias, que serviam e servem até hoje para o deslocamento de cargas e também de passageiros, por ser um meio mais eficaz e mais barato para isso. As principais redes fluviais dos Estados Unidos são os rios Mississippi, os Grandes Lagos e as rotas costeiras, como vocês podem ver no mapinha aí. Já a intensa utilização econômica desses rios, por exemplo, trouxe também grandes impactos ambientais. Por quê? Porque através dela houve uma diluição de contaminantes em rios, como por exemplo agrotóxicos, óleo, esgoto não tratado, material industrial, rejeitos de mineração e muitas outras formas de poluição e desgaste desse meio ambiente. Entendido? Por hoje, gente, vai ser só isso. E para hoje, vocês irão responder as atividades do livro didático da página 6, 7, 12, 13 e 23 e as questões de 1 a 5 do livro suplementar. Parece muito, gente, mas vocês verão que tem muitas atividades aí dessas páginas do livro didático que serão de 1 ou 2 questões, o que torna algo bem pequeno. Bons estudos, tenham um ótimo dia e se cuidem. Fui!